galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2012 para o segundo semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 15 da prova da segunda fase. A questão diz assim: considere a aceleração da gravidade em função da distância d à superfície da Terra de acordo com a lei da gravitação universal. A essa distância d da superfície existem dois osciladores, um massa-mola e o outro um pêndulo simples. A respeito de suas frequências de oscilação, pode-se afirmar corretamente que, então, um sistema massa-mola seria aquele que a mola fica oscilando dessa forma, aonde eu tenho que o período de oscilação é igual a 2π raiz quadrada de m sobre k. Como a frequência é o inverso do período, a gente inverte esse cara aqui e ele fica 1 sobre 2π é igual a raiz quadrada de k sobre m. E para um pêndulo simples que oscila nesse sentido, a gente tem que período é igual a 2π raiz quadrada de L sobre G. Como a frequência é ao contrário, fica 1 sobre 2π é igual a raiz quadrada de G sobre L. Beleza? Então, logo de cara, a gente pode dizer que o oscilador massa-mola, ele não depende da gravidade. Porque, olha só, na relação aqui da frequência, eu não tenho gravidade. Então, esse oscilador massa-mola, ele não depende, a sua frequência não depende da gravidade. Beleza? Agora, já a frequência de oscilação de um pêndulo, ele depende da gravidade. Porém, o problema falou que esses dois sistemas, né, eles estão a uma distância d da superfície da Terra de acordo com a lei da gravitação universal. Então, o que ele está falando? Que a gente tem lá o planeta Terra, que tem um raio r. E a uma distância d, eu tenho esse sistema. Então, a gente tem que lembrar que, nessa situação, a gente tem a força gravitacional e o peso atuando nesse corpo. Beleza? Esse corpo vai ser atraído pela Terra. Então, a gente pode dizer o quê? Que a força gravitacional é igual ao peso. Beleza? Força gravitacional, a gente tem que lembrar da lei da gravitação universal, que é o quê? Gzão, massa da Terra, massa do corpo, sobre essa distância aqui, que vai ser o quê? R mais d ao quadrado. Isso é igual a mg. Simplifica-se as massas, a gente sabe que a gravidade em função da distância vai ser o quê? Constante da gravitação universal, massa da Terra, divididos por R mais d ao quadrado. Então, essa aqui é a gravidade em função da distância, como ele falou ali no texto. Se eu pegar a relação da frequência de um pêndulo que fala F é igual a 1 sobre 2π raiz quadrada de G, que é Gzão, massa da Terra, divididos por R mais d ao quadrado, vezes 1 sobre L. Né? Quem é o L? É o comprimento do fio do pêndulo. Beleza? Como esses dois camaradas aqui estão ao quadrado, ele pode sair da raiz quadrada. Então, eu sei que a frequência vai ser igual a 1 divididos por 2π R mais d vezes a raiz quadrada de G, massa da Terra, sobre L. Então, essa aqui é a frequência em função do raio da Terra e essa distância que eles se encontram. Beleza? Então, eu posso dizer o seguinte: se o fio do pêndulo não altera, constante gravitacional e massa da Terra não altera,
2π também vai ser constante, eu posso comparar o seguinte, a frequência em relação ao R mais o D, que é exatamente essa distância que ele disse. E aí ele pergunta o seguinte, olha só, a respeito das frequências de oscilação, pode-se afirmar corretamente que, presta atenção, quanto menor for esse número aqui, maior vai ser a frequência, porque eles são o quê? Inversamente proporcionais. Beleza? Então, vamos pensar no que ele falou aí nas alternativas. A letra A fala assim, a frequência de oscilação, né, a frequência do sistema massa-mola não depende da distância. Esse cara aqui depende dessa distância? Não, tá certo. Mas a frequência do pêndulo, ela é a função decrescente da distância. Ou seja, se eu aumentar a distância, eu diminuo a frequência. Se eu diminuir essa distância, eu aumento a frequência. Então, logo de cara, a gente já tem a letra A como resposta. Por que não pode ser a B? A frequência dos dois sistemas é função crescente de D. A gente viu que o sistema massa-mola não depende da gravidade. Letra C. A frequência dos dois sistemas é função crescente. Também está errado. E a letra D fala, a frequência do sistema massa-mola é função decrescente de D. Não, ele não depende da gravidade, muito menos dessa distância. Então, essa aqui está errada também. Por isso que a resposta é a letra A. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.